Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Agora nós vamos para a parte 2 do nosso vídeo, falando a respeito da plataforma Opilab. Então agora eu vou continuar falando sobre algumas funções que nós temos na plataforma. Nós paramos no último vídeo falando sobre pozinhos e agora nós vamos falar na nossa próxima aba sobre o critério de Kelly. Marcos, o que é o critério de Kelly? O critério de Kelly é uma forma matemática que vai pegar qual que é a probabilidade de você acertar aquela aposta e de você errar aquela aposta. E dependendo dessa probabilidade, você vai arriscar uma parte maior ou menor do seu patrimônio. Por exemplo, se eu tenho uma chance de 60% de acertar essa aposta e de 40% de errar essa aposta, eu vou arriscar 20% do meu patrimônio em todas essas apostas. Agora, se eu tenho uma chance de 90% de acertar e de 10% de errar, eu vou arriscar 50% do meu patrimônio em todas as apostas que eu fizer. Não são exatamente esses números, por isso nós temos o critério de Kelly, e eu vou ter uma fórmula matemática explicando qual que é o número exato, mas essa é a ideia. Então se eu tenho uma probabilidade maior, eu vou arriscar mais. Se eu tenho uma probabilidade menor de acertar, eu vou acabar arriscando menos do meu patrimônio em uma operação. E aí, essa combinação entre retorno e risco vai ser feita de uma forma que eu terei o maior retorno. E aí, aqui no Opilab, ele vai fazer uma análise em cima da minha carteira de ações. Como a minha carteira de ações não está no Opilab, eu também não vou ter essa informação novamente. E depois nós temos o ranking. No ranking nós temos os maiores volumes em opções total, ou seja, call mais puts negociados. E aqui nós temos a Petrobras em número 1, Ibovespa número 2, Vale número 3, Americanas número 4, Braskem número 5, Siderurgia Nacional número 6, Itaú número 7, Bova11 número 8, Banco do Brasil número 9 e assim por diante. Maiores volumes apenas em opções de call, maiores volumes apenas em opções de puts, maiores variações nas calls, ou seja, em relação ao fechamento do dia anterior, qual foi a call que abriu hoje com maior variação? Isso vai acontecer quando, por exemplo, tem uma call na linha do dinheiro e aí essa ação sobe muito ou cai muito. O que vai acontecer com essa call? Vai ter uma variação muito grande. E a put, a mesma coisa. Tem uma put na linha do dinheiro, a ação sobe muito ou cai muito, você vai ter uma variação muito grande no preço dessa put. Então aqui nós temos a maior variação com calls, maior variação com put, maiores tendências de alta e maiores tendências de baixa. Além disso, nós temos a perspectiva estatística aqui do lado. Com isso, nós vamos ter as maiores taxas de lançamento coberto, maiores taxas de venda coberta, maiores volatilidades implícitas. Nós vamos ter também as maiores correlações com o Ibovespa, menores correlações com o Ibovespa, Opilab Score ações, e se nós formos aqui no ponto de interrogação, nós vamos ver que o score da empresa baseado em indicadores fundamentalistas e análise de tendência. Ou seja, parece algum tipo de configuração para nos dizer quais ações vão continuar naquela tendência, de uma tendência de baixa ou de uma tendência de alta. É uma espécie de indicador de momentum. É isso que parece ser esse tal Opilab Score. E nós temos também aqui o Opilab Score por setor. E daqui embaixo nós vamos ter alguns setores. Então, nós vimos aqui a perspectiva técnica, a perspectiva estatística e vamos agora para a perspectiva fundamentalista. Deixa eu colocar aqui para o lado, pronto. Maiores ROICs, menores PLs. Temos aqui também a Magic Fórmula. E depois aqui no ponto de interrogação uma explicaçãozinha, caso vocês queiram entender melhor o que é a Magic Fórmula. Nós temos aqui o valor da empresa também. Vamos ver o que mais nós temos aqui. O Market Cap e o Market Cap por setor. Então temos aqui nos rankings informações técnicas, informações estatísticas e informações fundamentalistas. Vamos para a nossa próxima aba. E daí aqui no Report, nós vamos ter uma visão consolidada do nosso portfólio. Tem acesso a gráficos de concentração, de alocação, resultados financeiros, indicadores especializados sobre a sua carteira. Comece a analisar seu portfólio inserindo uma posição através da compra ou venda de um instrumento através da tela de análise. Como eu não tenho uma carteira aqui no Opilab, nós não vamos ter também essa informação, tá certo?
Então vamos aqui para a nossa página inicial, novamente. Nós temos aqui como mandar uma ordem de compra ou de venda de determinado ativo. Então deixa eu colocar aqui Petro 4, por exemplo. E aí eu vou poder comprar ou vender, colocar a quantidade que eu quero, o preço, a data, a hora e enviar a ordem. E eu também tenho uma calculadora Black-Scholes aqui. Eu falei para vocês que nós também temos ela no Profit Pro em outro vídeo. E no OpLab nós também temos a calculadora Black-Scholes. Então aqui nós vamos colocar o código da opção que nós queremos saber o preço segundo o Black-Scholes. Aqui nós temos o preço do ativo-alvo, o strike que nós estamos negociando, dias úteis até o vencimento, volatilidade, taxa de juros e a quantidade que nós vamos comprar ou vender. E aqui embaixo vai aparecer para a gente, segundo o Black-Scholes, qual que deveria ser o preço dessa opção. Vamos agora fechar aqui. Aqui nesse olhinho nós temos o painel de cotações. Então nós podemos ver aqui quais são as cotações. Se eu passo o mouse em cima ele para e se eu tiro o mouse ele continua correndo. Eu posso vir aqui na caneta também e escolher quais cotações eu quero ver e quais cotações eu não quero ver. Mas eu vou fechar esse olhinho porque eu não gosto muito de ficar vendo essas cotações. Então agora vamos para a parte principal, pelo menos para a minha parte principal, que eu mais gosto, que é justamente o monitor de mercado. Nós vamos aqui em mapa de calor da volatilidade, onde nós vamos ver quais ações estão com IV Rank maior. Nós temos aqui tanto a volatilidade, quanto o IV Rank, quanto o volume financeiro de opções negociadas em cada ação. É legal ver o IV Rank, então nós podemos ver que a Sabesp e o Banco do Brasil estão com a IV Rank muito alto atualmente. Podemos vir aqui também em mapa de calor da variação, e aí nós estamos em uma ordem crescente, ou seja, a ação que mais caiu, que foi a Natura hoje, e a ação que mais subiu, que foi o Banco do Brasil e a Magazine Luiza hoje. Eu posso inverter também, e aí nós vamos ver de forma contrária essa informação, e nós podemos vir aqui também na tabela. O que é legal a gente ver na tabela? É legal nós vermos o IV percentil e o IV rank. Por quê? Se eu quero vender opções, eu quero que a volatilidade, quero que o IV rank esteja alto. E se eu quero comprar opções, eu quero que o IV rank esteja baixo. Eu quero vender opções caras e quero comprar opções baratas. E aí, como que eu uso essa página? Eu venho aqui e clico em IV rank e começo a olhar as opções com o maior IV rank e as opções com o menor IV rank e compro as que têm o menor e vendo as que têm o maior? Não. Eu venho aqui em volume financeiro e olho essa lista com 20 e poucas ações, as quais têm o maior volume financeiro negociado em suas opções. Por quê? Não adianta nada eu ter um bom preço para entrar numa opção, eu conseguir vendê-la por um bom preço, ou conseguir comprar ela por um bom preço, se a opção que eu vendi, eu não vou conseguir comprá-la depois, e se a opção que eu comprei, eu não vou conseguir vendê-la depois, porque aquela ação não tem liquidez em opções. Então, é a primeira coisa que nós temos que ver, e a coisa mais importante que nós temos que ver. Tem liquidez em opções nessa ação? Se tem, aí nós negociamos. Se não tem, aí nós não negociamos. A não ser que você vai fazer uma estratégia, por exemplo, vender uma put em determinada ação, a qual não tem liquidez em opções, mas você não tem a pretensão de desmontar essa posição. Você realmente quer ganhar taxa, ou então se essa ação cair, você tem a intenção de assumir o papel. Aí tudo bem, aí não tem nenhum problema. Ou então a sua intenção é fazer uma venda coberta em determinada ação. Aí tudo bem, porque você não tem a intenção de vender uma call e depois comprar essa call. Você só tem a intenção de vendê-la e aí se não tiver liquidez depois para você desmontar essa posição, tá tudo bem, porque você não tem essa intenção. Agora, se você vende um straddle, por exemplo, e você tem a intenção de desmontar esse straddle em algum momento, ou se você compra um strangle e você tem a intenção de desmontar esse strangle em algum momento, você precisa que essa ação tenha liquidez nas suas opções. Senão, por melhor que seja a operação que você vai fazer, você vai acabar perdendo dinheiro nessa operação.
Bem, então, dessas ações as quais têm um bom volume em opções, nós podemos ver aqui que a Vale tem um bom volume em opções, tem um ótimo volume, Petrobras tem um ótimo volume, Banco do Brasil tem um ótimo volume, Bova11 tem um volume bom, Magalu tem um volume bom, Bradesco tem um volume bom, Itaú tem um volume bom. Aí depois nós temos aqui já, por exemplo, Lojas Renner tem um volume mais ou menos, Ambev mais ou menos, Eletrobras mais ou menos. E aqui embaixo nós já temos, como por exemplo a Suzano, um volume meia boca, digamos assim. Dá pra gente operar, mas já não é aquela coisa. E se nós formos aqui para baixo, aí é só aquelas estratégias as quais eu já falei anteriormente. Você pode até entrar na operação, mas saiba que provavelmente você não vai conseguir sair dessa operação. Então vamos focar nas ações as quais têm um volume interessante em suas opções. Então voltando aqui, nós temos o código da opção, o setor, a variação do dia, o volume financeiro negociado no dia de opções nessa ação, o BID, o ESC, a média entre o BID e o ESC, a volatilidade implícita, o IV Rank e o IV Percentil. Essa é a página que eu mais gosto de acompanhar no Opilab. E só voltando, é importante eu mostrar algo para vocês que eu esqueci anteriormente. Deixa eu colocar a Petrobras para nós termos mais opções aqui. Então vou colocar a Petro 4. Não vou pegar o vencimento de hoje porque já está com pouca liquidez. Vou pegar sim as calls com vencimento para daqui a 24 dias. E aqui nós podemos, por exemplo, simular operações. Então eu simulei a compra de uma call. E aqui nós temos o código da opção, o tipo, que é uma call, o strike que eu estou comprando, a quantidade que eu estou comprando, por que preço eu estou comprando, o valor total da minha compra. Aí aqui nós temos a minha posição inicial, o quanto eu estou gastando para fazer essa compra, o lucro máximo estimado, ilimitado, porque a ação pode subir infinitamente, em teoria, e o risco máximo estimado. O meu risco máximo é o mesmo valor que eu estou investindo para comprar essas calls. A simetria de risco e o risco retorno máximo. E aqui nós temos uma imagem de como ficaria essa operação. Aqui está o preço da Petrobras. Se a Petrobras subir um pouco, eu acabo perdendo dinheiro, mas não perco tanto dinheiro. Se ela ficar onde está ou cair, eu vou acabar perdendo esses R$ 2.143. E se ela subir, aí eu vou acabar ganhando dinheiro nessa operação. E aí eu posso fazer estruturas diferentes. Por exemplo, deixa eu zerar essa operação e pensar aqui em outra estrutura. Por exemplo, eu vou vender uma call aqui e vou comprar uma call aqui. Pronto. Aí, se a ação ficar onde ela está, eu vou acabar perdendo dinheiro e se ela acabar caindo muito, aí eu vou acabar ganhando dinheiro. E aí nós temos outras informações dessa operação, como vocês podem ver aqui. Temos dois códigos, tipo, strike, quantidade, vendido em 1.000, comprado em 1.000, o preço que eu estou entrando em cada uma dessas opções, o valor total, a posição inicial, ou seja, estou recebendo um crédito para fazer essa operação, diferente da outra, onde estava havendo um débito para entrar naquela operação. Aí eu tenho um lucro máximo estimado, tenho um risco máximo estimado, que é justamente o risco de eu perder R$ 76. Tenho uma simetria de risco, assimétrico positivo, 18,76%. E tem uma relação risco-retorno de 1 para 18. Ou seja, o que isso quer dizer? Quer dizer que se a operação der errado, eu vou perder um pouco, e se a ação der certo, eu vou ganhar muito. Só que a chance de dar errado é muito maior do que a chance de dar certo. E outra coisa, que nós temos muitas informações também, como simular, aí eu posso vir aqui e comprar ou vender, como eu fiz aqui, direto clicando em cima do preço das opções. Aqui nós podemos ver o código, nós podemos ver se a opção está in the money, at the money ou out of the money. Podemos ver o strike, o último valor negociado, a variação no preço dessa opção, o BID, o ESC, o valor médio entre o BID e o ESC, a volatilidade nessa opção, o preço teórico, o delta, o gama, o teta, o vega, volume financeiro, liquidez e as outras informações. Eu já falei para vocês antes. O que nós não conseguimos ver na ENDE, que foi a opção que eu mostrei para vocês antes, e na Petrobras nós conseguimos ver, é, por exemplo, deixa eu colocar aqui PetroJ, 24 dias para vencimento,
Podemos ver aqui a Petro K com 42 dias para o vencimento. E é legal isso aqui, ó, que as opções na linha do dinheiro ficam em azul. Então aqui at the money, elas ficam em azul, out of the money está branco e in the money está branco de novo. Vocês podem ver que na Petrobras nós temos opções com vencimento mais longo. Se eu for aqui e ver as opções com 62 dias até o vencimento, vocês vão ver que nós ainda temos alguma liquidez, apesar de a liquidez já começar a ficar bem ruim. E aí eu posso ir em vencimentos ainda mais longos, 87 dias, 106 dias, 126 dias, só que aí a liquidez vai acabar ficando ruim. E aí é aquela história que eu falei antes. Se a liquidez é ruim, nós temos que fazer determinados tipos de operação. Por exemplo, uma venda de put coberta, uma venda de call coberta. Ou então a compra de uma put, a compra de uma call, querendo exercer aquela put, querendo exercer aquela call. Por exemplo, a ação cai muito, eu vou lá e faço a compra sintética de uma ação. Ou seja, eu vendo uma put e compro uma call, imaginando que nos próximos meses essa ação vai subir. Aí, quando nós falamos em ações com uma baixa liquidez, nós temos que pensar nesse tipo de operação. Bem, pessoal, pelo vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham entendido quais são as funcionalidades que nós temos no Opilab. Mostrei para vocês o que eu gosto de ver, o que eu gosto de acompanhar no Opilab. Se vocês se interessaram pelas funcionalidades dessa plataforma, eu acho que vale a pena fazer um teste de pelo menos alguns dias para ver se ela acaba agregando no operacional e nas estratégias que vocês têm no mercado de opções, tá certo? Pelo vídeo de hoje é isso, espero que tenham entendido, espero que tenham gostado, um abraço e até a próxima.